Mais de 30% dos CEOs acham que os negócios deles não serão viáveis daqui a 10 anos. Entre os motivos, a situação econômica mundial, incluindo a inflação. Também preocupa uma possibilidade específica, mas muito atual, o risco de ataque cibernético. Só depois consideram as mudanças climáticas, com os cada vez mais frequentes extremos, como tornados e enchentes. Os dados são da última pesquisa da PwC, com 4.400 CEOs de 100 países. Boa parte das soluções pode ser conquistada com a implementação do ESG. É sobre isso que vamos falar nesse episódio. Com o administrador especialista em ESG e sócio-diretor da PwC Brasil, Maurício Colombari. O empresário do agronegócio que tem a visão, por exemplo, em 2030, o que a mudança no regime de chuva, por exemplo, pode influenciar na produtividade, esse vai estar mais preocupado. Aquele que ainda não tem ainda não tangibilizou isso, ele vai estar menos preocupado. Tem um ditado que fala assim, né? Eu não sei se vocês já ouviram, mas a ignorância é uma bênção. Nesse caso, não é. E com o comunicador, cientista social, antropólogo e escritor, Rodolfo Gutilla. Mas o que me chama muito a atenção, dentre as ameaças dos próximos 5 anos, é que somente 9% dos CEOs brasileiros dão importância ao tema da desigualdade social, o que é revelador de uma mentalidade de uma certa elite brasileira que olha para a desigualdade social e não vê a urgência disso. Esse é o momento do Foco ESG. Oi, bem-vinda, bem-vindo ao Foco ESG. Muito obrigado pela sua companhia e também pelo seu interesse, nesse tema que é tão importante para o nosso futuro. E hoje nós vamos falar sobre o futuro e o que pensam os empresários brasileiros em uma pesquisa da PwC. Já está aqui comigo o sócio-diretor da PwC, o Maurício. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Pablo, pelo convite. Satisfação estar com vocês. Obrigado por ter vindo para compartilhar conhecimento com a gente. E também temos um estudioso de ESG para contextualizar esses dados para a gente. Bem-vindo, Rodolfo. Obrigado pelo convite, Pablo. Oi, Maurício. E todos aqueles que estão nos acompanhando, é um prazer. Obrigado também por ter vindo para contribuir nesse papo. Não sei aí quais das 30 questões dessa pesquisa chamaram sua atenção. Uma delas chamou muito a minha atenção, pode ser por conta desse propósito que eu tenho com o planeta, diríamos assim, mas a pesquisa atual já mostrou, Maurício, que a preocupação do empresário com a mudança climática diminuiu, numa comparação da pesquisa do ano passado para agora. Antes era bem maior. Por que será que isso acabou diminuindo? É curioso, Pablo. Essa pergunta, até mesmo pela minha atividade, também me chama sempre a atenção. E a minha expectativa é que o tema de mudanças climáticas, inclusive, pudesse ganhar maior importância. E a gente percebe que no Brasil, menos de 20% dos CEOs que participaram da pesquisa têm alguma preocupação com o tema de mudanças climáticas nos próximos 12 meses. Interpretando a pesquisa, e já venho acompanhando esses resultados há alguns anos, uma coisa que eu percebo é que ainda existe a percepção de que o tema de mudanças climáticas é um tema de longo prazo. É um tema que pode esperar. É um tema que, de fato, ainda não tem a mesma importância com outros que talvez sejam considerados pelos CEOs mais urgentes. Mas o fato é que, abrindo o jornal, fica claro, pelo menos para mim, para os cientistas, imagino que para vocês também, que o tema das mudanças climáticas já estão aí. Então a gente percebe esses eventos climáticos extremos ocorrendo no mundo todo, só que esse tema acaba concorrendo com temas como confrontos geopolíticos, esse ano especificamente, muito pelo contexto pós-pandemia, os temas macroeconômicos de inflação estiveram entre os primeiros. Então eu acho que é muito pela questão da quantidade de assuntos complexos que os CEOs têm que tratar e que essa percepção de que isso pode esperar um pouco. Não é necessariamente a minha opinião, mas os resultados da pesquisa estão aí, Paulo? Pois é, inclusive até posso falar para você que está acompanhando a gente, para que não fique aí só na curiosidade, O que mais está preocupando hoje os CEOs no Brasil é a inflação.
39% deles. Depois vem uma instabilidade macroeconômica, 38%. Aí, riscos cibernéticos, 27%. Conflitos geopolíticos, 23%. E mudanças climáticas, então, 17%. Ao longo dos anos, a pesquisa também pergunta sobre isso, né, daqui 5 anos, aí o conflito, o risco cibernético, ele acaba tendo mais valor para o CEO, né? A gente também já imagina que é por conta até dessa evolução que se tem hoje, por exemplo, da inteligência artificial, né? E aí pode mudar um pouco essa situação. Mas mesmo assim a mudança climática ela acaba não crescendo tanto durante esse período de tempo que pode acontecer, né? Por favor, Rodolfo. Olha, Pablo, a minha avaliação é que todo CEO, todo C-level, todo gestor, ele é muito pragmático, né? Então, como disse o Maurício, existe o importante e urgente, né? Mudança climática é importante, mas da forma como eu vejo, é também urgente. O fato é, quando você tem inflação, quando você tem estabilidade macroeconômica, quando você tem... É isso que está na agenda dos executivos de imediato, por assim dizer. Agora, o que mais me chama a atenção, obviamente que as mudanças climáticas é o tema do momento e toda a comunidade científica, acadêmica e de governos e de organizações multilaterais estão falando sobre isso, mas o que me chama muito a atenção, dentre as ameaças dos próximos 5 anos, é que somente 9% dos CEOs brasileiros dão importância ao tema da desigualdade social, o que é revelador de uma mentalidade de uma certa elite brasileira que olha para a desigualdade social e não vê a urgência disso, porque é a desigualdade social que cria todo o leque, todo o gap de educação, de melhoria da qualidade de vida, de acesso a bens de consumo necessários, enfim. Então, esse é o ponto que me chamou a atenção. Obviamente, as mudanças climáticas também me parece que deveria estar na agenda, no topo da agenda desses executivos. Justo, Rodolfo, até porque a questão da desigualdade social entra no ESG, né? É uma questão social, né? E a mudança climática também, ela pode ser que não se demonstre no dia a dia, mas acaba interferindo indiretamente, por exemplo, quando um país passa por uma catástrofe e ele pode ser produtor de um suprimento para uma indústria de um outro país, né? Então essa visão um pouco mais além pode ser um pouco necessária até. Ou estou sendo injusto? Não, acho que é exatamente isso. Eu acho que quando nós estamos discutindo principalmente os efeitos das mudanças climáticas, depois gostaria de voltar nesse aspecto, se a gente pudesse trazer um pouquinho para o social, que eu também gostaria de fazer uma observação em relação a esse comentário muito interessante que o Rodolfo trouxe, mas para responder objetivamente em relação ao tema das mudanças climáticas, nós temos aqueles efeitos crônicos, né, que são aqueles que são relacionados a eventual aumento gradual da temperatura do planeta e que isso, de fato, não vai acontecer de uma hora para outra, né? Isso vai acontecer no tempo. E nós temos os eventos climáticos extremos, né? Que foi, vamos dizer, por exemplo, o evento que aconteceu no litoral norte de São Paulo, os eventos que estão acontecendo hoje, por exemplo, em Bangladesh e na China, com enchentes que, de fato, saem completamente de um padrão. Então, nós temos que começar a pensar à medida que não só nessas questões crônicas, Pablo, que vão demorar muito mais tempo para se materializar, mas que esses eventos climáticos extremos, eles vão se tornar, possivelmente, cada vez mais frequentes e cada vez mais sérios. E aí, isso vai criar todo esse aspecto que você comenta, que as empresas têm que começar a olhar até os aspectos específicos na minha cadeia de valor. Será que eu dependo, por exemplo, de uma matéria-prima que vem
de um país que está mais suscetível a esses eventos climáticos extremos, enfim. Então, eu acho que é isso ainda que falta um pouco, né? Essa visão um pouco mais ampla para que de fato, esse tema das mudanças climáticas faça parte do processo decisório e certamente vai começar a ganhar um pouco mais de espaço na agenda, né, e na preocupação dos CEOs, né? Eu espero que a gente não espere que não tenha que acontecer, né, de fato, eventos de cada vez mais graves para isso se tornar uma preocupação, já que é só abrir o jornal e isso está acontecendo praticamente todo dia em algum lugar do mundo, um pouco disso. A própria guerra na Ucrânia já mostrou para o nosso empresário, quer dizer, ele já sabe também disso, né? Mas ali deixou também uma situação emergencial do quanto a gente pode depender de um produto, no caso, fertilizantes, né? A pandemia também mostrou para a gente com os chips e outras microtecnologias que geralmente vêm da China, né? Então, esse olhar com uma gestão de risco é bastante importante, né? Mas pode comentar também sobre a questão social já, né? Que a gente trouxe esse tema que é importante, né? Por que será que ainda o empresário não percebeu de que a comunidade ao redor dele pode fazer diferença na evolução da empresa dele? Perfeito. Acho que o Rodolfo trouxe um tema super pertinente, né? Acho que, de fato, com muita propriedade, como não poderia ser diferente. O que eu entendo é que, de fato, essa pauta ESG, ela tem sido, né, levada muito de uma maneira mais intensa nos países desenvolvidos, né? Então, na Europa já se discute isso há muito tempo, os Estados Unidos agora também entrando de maneira muito intensa nessa discussão. E, obviamente, nos países desenvolvidos, né, no qual tem uma pressão social um pouco menor que a nossa, ainda que eles, hoje em dia, né, têm uma série de questões, de fato, toda a pauta ambiental, e especificamente mudanças climáticas, vamos dizer assim, é o principal foco das discussões. Mas isso não significa que essa pauta não tem que ser adaptada de acordo com a realidade de cada país e até mesmo de cada empresa, né? Como o Rodolfo traz aqui com propriedade, né? Nos estudos dele, né? Então, acho que o que falta é um pouco tropicalizar essa agenda ESG para que a gente possa dar o devido peso para aquelas questões que são mais urgentes em cada uma das suas localidades, e isso vai valer também na empresa, né? Até o Rodolfo comentava, né? Os assuntos de uma empresa de varejo são completamente diferentes dos assuntos de uma empresa de energia, e assim sucessivamente. Então, acho que simplesmente importar e dizer que mudanças climáticas está número 1 e a gente está colocando desigualdade social, como você falou, abaixo de 10%, né, acaba sendo um dado que realmente chama muito a atenção. Achei, perdão, mas agora você vai gostar do que eu vou falar, porque eu vou incluir teu livro. Que eu achei bastante legal você dizer o termo tropicalizar o ESG, que também falam, inclusive, né, que no Brasil o S ele tem que estar numa caixa maior no ESG, né? Porque nós somos um dos países com maior desigualdade social, né? E aí o Rodolfo, inclusive, tem um livro escrito por ele, que é como implementar a estratégia ESG. E aí você pode dizer para a gente, então, essa percepção, então, sobre o CEO brasileiro, né? Ele já entendeu realmente o ESG totalmente? Só queria, antes, voltar a um ponto da questão climática, que é importante, porque o Maurício coloca muito bem esse ponto. Mais de 80% do empresariado brasileiro tem iniciativas para compensação ou para manter o equilíbrio de emissões, né? Só que o mercado brasileiro ainda não monetiza a descarbonização. São pouquíssimos os setores que fazem isso. O setor sucroalcooleiro brasileiro talvez seja um dos pioneiros. Remunera parte da indústria e parte os fornecedores por esse processo. Respondendo à tua pergunta, tem uma pesquisa da Russell Reynolds, vou falar aqui da concorrência, mas é uma pesquisa interessante, de 2022, que aponta que 50% dos CEOs brasileiros colocam a sustentabilidade na estratégia, no coração da estratégia da sua organização. Alguns editoriais do Estado de São Paulo, desse ano mesmo, também mostram que o empresariado brasileiro, os executivos brasileiros estão na linha de frente
mundialmente colocada em relação ao tema. Eles estão colocando isso essas preocupações, seja descarbonização, seja manutenção da biodiversidade, acesso à educação, enfim, todos os temas. A governança corporativa colocada de forma estruturada dentro da sua organização. Estão colocando isso de forma estratégica no seu planejamento de 3, 5 anos, enfim. Então, é importante notar que, sim, nós somos um dos países onde os executivos, respondendo a sua pergunta, estão mais preocupados com esse tema em relação a outros pares no mundo. Sim, tomara que, além de preocupados, inteirados, como que a gente tem dito aqui. E como a nossa conversa está cheia de... A gente vai no tema e volta no outro e depois vai naquele de novo, e o pessoal acompanha a gente, esse papo informal, sobre a descarbonização tem dado também nessa pesquisa, de que apenas 23% já concluíram, então, uma iniciativa aí para reduzir as suas emissões de carbono. E outros 40% estão em andamento. Juntando aí, então, quem está comprometido, 63%. Né? É um bom dado. É um bom dado. Né? O que eu gostaria apenas de comentar, e acho que mais uma vez o Rodolfo foi muito feliz na colocação em relação ao papel do que o Brasil está tendo, dos CEOs também estão tendo, Pablo. Uma coisa só que eu costumo ressaltar e que fica claro aí nas minhas andanças pelas empresas, né? Eu acho que a gente acaba tendo no Brasil uma ilha de excelência de empresas, principalmente empresas de grande porte, eventualmente empresas de capital aberto, multinacionais, que são inclusive comparáveis com as empresas mais desenvolvidas da Europa, dos Estados Unidos em temas socioambientais. Só que muitas vezes, né, e aí quando nós pegamos as nossas próprias pesquisas, né, muitas vezes nós acabamos trazendo um extrato, né, que dá uma fotografia dessas empresas que são as empresas de ponta, mais desenvolvidas, que têm acesso a recurso, e a gente acaba tendo uma ilha de excelência, só que a gente sabe que a economia do Brasil, muitas vezes, é impulsionada por milhares de pequenas e médias empresas, entendeu? E que para muitas dessas empresas, essa agenda de descarbonização tal, ainda não chegou, entendeu? Então, de maneira geral, essas empresas elas têm feito um trabalho, principalmente as grandes empresas, não só dentro, né, da própria agenda, mas na cadeia de valor como um todo, né? Então, acho que conversas como essa que nós estamos tendo aqui é fundamental para que esse tema saia um pouco, né, dessa... até usando a sua palavra, de uma elite, né, de empresarial, que não tenho nada contra a elite, muito pelo contrário, é uma elite que está levando esses temas para frente, mas que seja disseminado, democratizado, para que mais e mais empresas possam também participar dessa agenda, porque ninguém vai resolver esse problema sozinho, né? É o todo, né, é a iniciativa de toda a economia que vai contribuir com aquele seu propósito que você comentou no início do programa, Paulo. Sim, não, e realmente até essa elite... ela acaba impulsionando porque o ESG tem essa ligação, né? Acaba forçando essa ligação entre fornecedores, parceiros de negócios. Né? Os grandes empresários vão começar a contar apenas com os pequenos que também têm propósito ESG, porque senão não ajuda na cadeia que eles fazem parte, né, Rodolfo? Será que isso pode impulsionar, então? Olha, Pablo, eu gostei muito da colocação do Maurício, porque é uma lembrança que parte, é uma informação que parte das pessoas que estão nos acompanhando aqui não conhece. 90% dos postos de trabalho, não necessariamente empregos, mas postos de trabalho no Brasil, são gerados por pequenas e médias empresas. Isso demonstra a força de geração de riqueza desses empreendedores pequenos e médios empreendedores. E é muito importante notar que não há muito estímulo para que o desenvolvimento dessas pequenas iniciativas ganhe escala, ganhe tração. Durante o governo Dilma foi modificado a legislação para, digamos, fomentar a mudança e a criação de novos negócios, mas isso não foi suficiente.
Então, respondendo a tua pergunta, acho que existem cadeias no Brasil longuíssimas, né, que geram muitos empregos, muitos postos de trabalho e geração de renda para muitas famílias, e que, quando a gente olha para essa elite, né, que não tem também nada contra esses grandes empreendimentos que geram riqueza e distribuem riqueza para grande parte da população, mas eu fico pensando, assim, existem pequenas cadeias que estão nos bairros, nas comunidades, né, e que precisam de fomento. E mais, respondendo à tua pergunta, precisam ser, conhecer o tema, ser apresentadas ao tema, para que elas possam identificar no seu pequeno negócio como mitigar o seu impacto de CO2 na distribuição do seu produto, seja lá uma pequena padaria, seja lá uma pequena manufatura. E é assim que é. Eu acho que o Maurício trouxe um tema que é muito importante, que é, nós temos no Brasil um universo que não são só das 500 maiores empresas que a gente conhece. Existe um ecossistema gigantesco. Certo. Vamos trazer mais dados, inclusive, sobre, né, a questão do aquecimento global e os CEOs, e que até a gente pode concluir aí sobre o que a gente está falando agora, né, tanto dos grandes empresários, a relação deles com os pequenos, essa influência que eles fazem. Quem sabe no futuro a gente veja isso aqui um pouquinho diferente, né? A questão do aquecimento global, nos próximos 12 meses para eles, acabam preocupando aí em perfis de custos apenas 5% de maneira extrema, 14% uma preocupação grande e em 26% uma preocupação moderada. Agora, sobre cadeias de suprimentos, né? Apenas 4% deles estão extremamente preocupados, outros 18% muito. Os ativos físicos, aqui também me chama a atenção, né? Apenas 2% estão aí extremamente preocupados e outros 4% muito, 14% moderadamente. É um número bastante baixo, não é? Parece que também não há um entendimento do quanto, por exemplo, até a estrutura da empresa pode ser afetada. É isso. Esse dado, quando a gente fala aí de fato dos ativos físicos, é isso mesmo, é o risco físico, né? Ou seja, é o risco que, por exemplo, a minha fábrica, a minha planta física, né, pode sofrer com um evento climático extremo, né? Seja uma inundação, seja qualquer outro tipo de evento climático que possa colocar aquela estrutura física em risco, né? Isso, na verdade, até tem uma explicação quando nós olhamos, né, comparamos com outros países, porque de fato o Brasil acaba, né, apesar de que a gente tem visto, né, esses eventos climáticos extremos aqui também, mas historicamente o Brasil é menos suscetível a determinados fenômenos naturais que os países desenvolvidos ou regiões que estão mais suscetíveis a isso. Então, de fato, né, se de forma histórica, né, aqueles ativos físicos não sofreram danos que estão relacionados a fenômenos naturais, ou o empresariado sente que ou está numa região segura, ou que tem planos de mitigação, então isso de fato é um dado super baixo, um dado praticamente, o volume de CEOs preocupados com isso é praticamente insignificante, mas que à medida que esses eventos climáticos extremos se tornem mais frequentes e mais importantes na sua intensidade, esse dado pode mudar. É algo que vai depender de fato como isso vai se desenvolvendo no futuro. Mas chama atenção, né, que os próprios outros dados que você citou em relação a aumento de custos ou cadeia de produtividade, e aí nós estamos falando especificamente em relação ao clima, não é uma grande preocupação porque a gente está olhando num cenário de 12 meses. Né? Então o empresariado entende, né, na minha interpretação da pesquisa, é que mesmo considerando tudo o que a gente está vendo em relação ao clima, eu não vejo que em 12 meses algo vai acontecer e que, por exemplo, me leve a ter um aumento de custo. Enfim, essa é a interpretação. Pode ser. Né? Colocando o período em evidência, exato. A gente pode entender melhor eles, né? Mas, Rodolfo, inclusive, sobre comunicação
para os empresários, né? Será que para eles não está claro? Eu acho que está claro. Novamente, é importante e urgente, né? Eu acho que assim, todo CEO, como eu disse, ele tem que tomar decisões de curto, médio e longo prazo, né? O horizonte de planejamento estratégico de grandes empresas gira em torno de 3 a 5 anos, ou 5 anos. Mas o que me chama a atenção é que, por exemplo, alguns setores da economia brasileira estão muito preocupados com as mudanças climáticas, como, por exemplo, o agronegócio. Então, existe toda uma indústria da vitinicultura, por exemplo, que concentra-se principalmente, mas não apenas, no sul do país, que está sofrendo por falta de acesso a insumos não renováveis, como água e outros, né? Então, dependendo do setor, né, as mudanças climáticas podem sim afetar no horizonte de, não 12 meses, obviamente, porque é um horizonte de tempo muito curto. Exato. Assim como a questão, por exemplo, quando a gente falou da desigualdade social, quando você olha para 12 meses, é natural que 5% apenas digam isso não é uma ameaça nesse período de tempo. Mas, voltando para a questão das mudanças climáticas, num horizonte de 5 anos, pode sim afetar. Nós já estamos sentindo efeito, eu digo, o setor do agronegócio, hoje, né, de perspectivas de mudança de culturas, de plantio de culturas, né, e mudanças de variedades de culturas, ou seja, eu preciso desenvolver, e a Embrapa é craque nisso, variedades mais resistentes, mais resilientes à falta de certos nutrientes por falta de água, né? Então, sim, eu acho que nós temos que olhar para esses números, para esses dados, num horizonte mais longo. Como eu disse, o Maurício, 12 meses, realmente a perspectiva é curta. Agora, para a inflação, 12 meses, curtíssimo prazo, é importantíssimo. Para questões de macroeconomia, 12 meses, isso é importantíssimo. Daí porque a questão as questões climáticas, ela vem lá mais para baixo. Posso só fazer uma observação em relação a isso? Tem um dado, ele tá de forma qualitativa, porque é difícil muitas vezes até quantificar, mas tem um dado, uma informação, na verdade, na pesquisa que diz assim, quanto mais o empresário conhece, mais ele está preocupado. Ou seja, aquelas empresas que têm estratégias mais bem definidas, aquelas empresas que estudaram mais o assunto, de fato ele sabe, puxa vida, isso aqui pode me afetar. Então, trazendo um paralelo para o que o Rodolfo disse, o empresário do agronegócio que tem a visão, por exemplo, em 2030, o que a mudança no regime de chuva, por exemplo, pode influenciar na produtividade, esse vai estar mais preocupado. Aquele que ainda não tem ainda não tangibilizou isso, ele vai estar menos preocupado. Tem um ditado que fala assim, né? Não sei se vocês já ouviram, mas a ignorância é uma bênção. Nesse caso, não é. Entendeu? Às vezes você, não, por que é? O ditado é melhor nem saber isso. Nesse caso, é melhor você saber, você estudar, porque eventualmente você pode estar numa região, numa produtividade, numa região e por exemplo, numa commodity, que em 2030, 2040 ou 2050 aquela propriedade não tem mais viabilidade econômica para produzir aquele bem, né? Então, acho que isso é super importante esse dado, né? Quanto mais eu conheço, mais eu me preocupo. E eu não tenho dúvida aí em relação a isso, em relação às mudanças climáticas. Quanto mais eu estudo, mais preocupado eu fico, de fato. Sim, por isso mesmo que eu perguntei, né? Será que a comunicação para eles não está clara, né? Porque será que eles estão com esse conhecimento realmente claro para eles, né, para que eles possam agir, e bem lembrado do agronegócio, né, porque realmente eles são uma empresa a céu aberto, então o clima para eles realmente percebem as diferenças, né? A região central do Brasil está agora há meio ano sem chuva. Exato. Né, e pode ficar pior a cada ano. E a Embrapa diz que, inclusive, essa área, que é a maior produtora de soja do Brasil, de repente pode ser inviável produzir soja lá. Vai ser um grande drama, né? Então, por isso... Pensando que o PIB brasileiro depende particularmente desse setor? Por isso, então, que realmente o agro está bem mais envolvido, né? Mas eu acho que o nosso papel nessa comunicação, então, está sendo até bem feito, Maurício. Até lanço essa pergunta.
Eu acho que assim, né? Eu acho que hoje a gente vive uma... Informação não falta, né? Então, acho que hoje nós temos, de fato, acesso às informações, né? Então, por exemplo, no agronegócio. Hoje já é possível, né? Principalmente, não se trata de prever o futuro, mas se trata de ter pontos de vista sobre o que pode acontecer. Então, hoje, fazendo análises de cenários climáticos, e esses cenários, eles são, enfim, disponíveis para qualquer um na internet, obviamente você tem que saber analisar, mas você consegue, com base nesses cenários climáticos, traçar, vamos dizer, possibilidades do futuro do que pode acontecer em determinada região, como você trouxe, né? Então, já é possível fazer isso. É que a visão que eu tenho é que os desafios, né, que muitas vezes os empresários enfrentam são tantos que, mais uma vez, né, esse tema fica um pouco guardado ali, né, e você trouxe a inflação. Pós-pandemia, a gente vivendo a inflação de 12 dígitos, tal, é isso aí. Sim. Que de fato está colocando a pressão, né? Está batendo na porta, né? Então, e até fazendo a conexão com o dado que a gente estava discutindo aqui antes do programa, inclusive 1/3 dos CEOs tem uma preocupação se o negócio vai durar mais de 10 anos, né? Então, esse é um dado emblemático e eu acho que ele contempla todas essas questões que nós estamos falando, né? Aí entra essa questão de instabilidade macroeconômica, mudanças climáticas, conflitos... Então, isso acho que dá um pouco, né, o tom, né, dessa preocupação, né? Claro. Deixa eu pegar um gancho, porque o Maurício trouxe um aspecto importante em relação à sua pergunta, né? Comunicação, existe talvez um excesso de meios e formas de acessar a comunicação. Informação, também. O que me parece que o nosso tempo demanda, que é o espírito da época, é engajamento. Como que a gente promove o engajamento de diferentes stakeholders, de um ecossistema que tem governo, mas tem o produtor, tem a associação de classe, tem a comunidade científica. Então, me parece que a chave para a mudança, digamos, da percepção das organizações é como elas fazem o engajamento dos seus públicos. Eu sou sócio fundador da Cause, que é uma consultoria que promove, tem produtos como consultoria em ESG, mas também em causas e propósitos, onde a gente percebe que as empresas elas têm informação, elas sabem fazer a comunicação, mas não conseguem engajar os seus públicos. Então, acho que a ciência do engajamento é um ponto de inflexão nesse momento em que nós estamos vivendo. Será que falta conhecer um pouco do próprio negócio, Rodolfo? Acho que falta conhecer a sociedade. Acho que tem que olhar para fora. Porque o empresário conhece o seu negócio, no mais das vezes conhece o setor onde atua e quais são as dores, como você começou falando no nosso papo aqui. Mas poucos, talvez, olham para fora e falam, bom, quem são os meus aliados e quem são os meus opositores? Qual é o papel que eu posso esperar de uma organização não governamental para ajudar o meu negócio? Qual é o papel que eu posso esperar da comunidade científica? Qual é o papel que eu posso esperar de uma consultoria internacional? Sim. Então, ao olhar para fora e ao fazer esse mapa de stakeholders, identificando quais são os seus principais alvos, né, para fazer o meu negócio prosperar, eu acho que é essa a diferença que vai fazer para o negócio. E eu te perguntei até isso, não até como uma crítica, querendo dizer que os empresários não conhecem seus negócios, mas é porque eu iria tocar de novo, vamos agora, sobre gestão de risco, que a gente sabe que falta muito nas empresas, né? Se planeja muito para dar certo, sem conhecer o que pode dar errado e que pode me atrapalhar nesse meio do caminho, né? É um exagero da minha parte? Eu acho que não. Eu acho que até, e se eu puder fazer uma conexão com a temática engajamento, com essa temática de riscos, né? Eu acho que esse engajamento, né? Assim, pelo menos na minha visão, Rodolfo, depois você pode complementar. Mas ele pode acontecer de algumas formas, né? Seja de forma voluntária, né? Eu me engajei porque eu acreditei na causa, como foi o seu caso no começo, Pablo, que é muito bacana. Se eu estou sofrendo a pressão de alguém, estou sofrendo a pressão dos meus consumidores, estou sofrendo a pressão, hoje em dia, até dos próprios colaboradores, né? Pressão nas empresas. Acionistas. Sim, tudo isso. Investidores. Né? Pode vir pelos reguladores, né? Que agora estão pegando essa pauta e tal. E, de fato, quando eu olho, nesse último caso, a pauta do regulador e do investidor, tudo que está vindo, eu falo assim,
quais são os seus riscos socioambientais e também vamos falar das oportunidades, né? Então, riscos e oportunidades. E o que a gente está vendo na prática? E aí eu não quero generalizar, porque tem empresas que estão super bem posicionadas, mas de maneira geral, a avaliação que se tinha sobre os riscos socioambientais, ela era ainda rasa, né? Então, existem riscos socioambientais que podem afetar a empresa, tal, mas não. E hoje, né, é necessário que se faça uma avaliação mais profunda e que se conheça, de fato, quais são os riscos socioambientais, né? Para que você não tenha o dissabor de que haja um evento extremo, e aqui eu não estou falando só de mudanças climáticas, de risco a gente sabe, né? Sim. Vários exemplos que aconteceram no Brasil e no mundo de temas socioambientais que acabaram se materializando e que, de fato, companhia, conselho não tinha nem mapeado. E a própria pandemia também, né? Já voltando mais um assunto nosso. Quem estava preparado com outro fornecedor de suprimentos não sofreu. Agora, quem estava contando só com a China, prejuízo. Eu fui executivo de empresas multinacionais durante 25 anos, empresas de capital aberto, pegando esse ponto seu, Maurício. Eu participava e ajudava a coordenar os conference calls, né, os trimestrais, as conferências com investidores, que são acompanhados por analistas de mercado. Né, E trabalhei em empresas que tinham a sustentabilidade no DNA. Ao longo de mais de 20 anos, eu não ouvia perguntas de investidores, analistas de risco, sell side, buy side, enfim, do mercado, como se convenciona chamar, sobre questões socioambientais. Não estava na agenda dessa turma. Hoje está. Sim. E o relatório da PwC que a gente está vendo e discutindo aqui mostra isso. Existe uma preocupação no C-Level sobre esse tema, que você muito oportunamente pautou para o Foco ESG, porque realmente assim, o mundo deu 3 cambalhotas, mudou de 10 anos para cá. Até a nova sigla ESG coloca uma questão importante que não era colocada no âmbito da sustentabilidade, que é a questão da governança. E é disso que eu estava falando, de fazer que você colocou o tema, né, de uma gestão de risco, e o mercado não precificava isso. Pois é. Infelizmente, o nosso papo tem um tempo e a gente tem que se despedir agora. Muito obrigado, Maurício, pela tua disposição. Obrigado mais uma vez pelo convite. Agradeço também a parceria do Rodolfo, muito bom estar com você aqui, trocar essas ideias, aprendi bastante e fico à disposição de vocês. Obrigado, Rodolfo, por ter vindo aqui me ajudar, né, com tantos dados para a gente debater. Imagina, Maurício, Pablo, foi um prazer. Eu acompanho o seu programa e gosto muito, eu sempre aprendo também, como disse o Maurício, muito com vocês e com os seus convidados. Obrigado, então, e a gente se vê mais vezes. Você também, para não perder nenhum conteúdo do Foco ESG lá no YouTube, tem que clicar no sininho, assim você vai ser avisado. E também não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. É só procurar pelo SBT News. A gente se vê aqui no SBT.